Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Hoje a gente começa uma série curtinha, mas poderosa sobre um dos temas importantes para quem trabalha com produto, design ou tecnologia, as heurísticas de Nielsen. Essas heurísticas são basicamente 10 princípios de usabilidade que ajudam a criar experiências melhores para quem usa qualquer sistema. Pode ser um aplicativo, um site ou até mesmo um caixa eletrônico. Mas antes, eu quero pedir para você carinhosamente deixar aí o seu like na plataforma de podcast que você está me ouvindo, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e também compartilha aí o link pelas redes sociais, que isso ajuda muito a impulsionar cada vez mais os conteúdos que a gente cria para você. Se quiser ajudar de forma monetária com qualquer valor, é só usar a chave de e-mail que é o nosso pix@papodeux.com.br. E galera, vocês sabem que o Papo de UX conta com o apoio da Tera, que além de ser uma escola fantástica de produtos, é também uma plataforma de transformação para quem busca evoluir na carreira de produtos digitais e mudar o jogo de verdade. Com uma abordagem prática e focada no mercado, você aprende a tomar decisões estratégicas que realmente impactam seus resultados. Cada curso é projetado para oferecer uma experiência que vai além do aprendizado, proporcionando uma mudança significativa na forma de você atuar. Seja para quem está começando ou já tem experiência, a Tera é a alternativa certa para impulsionar carreiras e abrir novas oportunidades, preparando profissionais para serem líderes no mundo digital. Então aproveita e clica no link que está na descrição deste episódio e comece agora mesmo um novo futuro para a sua carreira. E você já parou para pensar por qual motivo é importante conhecer sobre as heurísticas de Nielsen? Porque quando a gente entende como o ser humano interage com a tecnologia, a gente para de criar apenas, com aspas, telas bonitas e começa a criar soluções de verdade. Nesse episódio eu vou trazer para você as 5 primeiras heurísticas como exemplos simples e reais que talvez você já tenha vivido e nem percebeu. E no próximo episódio a gente fecha com as 5 restantes. A primeira heurística é visibilidade do status dos sistemas. O que isso significa? Que um site ou aplicativo, por exemplo, precisa dar sinais do que está acontecendo, o que está funcionando, que você entendeu o que você fez ali. Quando você clica, por exemplo, para enviar um formulário e aparece uma barra de progresso que aquele formulário está sendo enviado, ou um loading, isso tranquiliza você. Você está sabendo o que está acontecendo. Então pensa assim, você clicou num botão para salvar e não tem uma confirmação de nada, nenhuma mensagem veio te avisando que aquele formulário foi salvo ou com aquele arquivo foi salvo, você pensa, será que salvou? Será que travou? O que será que aconteceu? Se o sistema não te trazer uma informação, parece que você fica perdido, Você fica uma pessoa ali, o que será que aconteceu? Você se irrita, se frustra e muitas das vezes continua apertando o mesmo botão para ver se vai acontecer alguma coisa e às vezes não vem mensagem nenhuma e isso pode até bagunçar o sistema por trás por conta dos códigos e travar tudo, virar uma bagunça. Então o ponto aqui dessa primeira heurística é mostre sempre para o usuário, para as pessoas que estão interagindo ali com o sistema, o que está acontecendo. A segunda heurística é correspondência entre o sistema e o mundo real, ou seja, fale a língua do usuário. Nada de termos técnicos ou jargões para tentar impressionar as pessoas que estão usando o sistema. O sistema tem que usar palavras e imagens que façam sentido para as pessoas que estão usando esse sistema. Então eu vou trazer um exemplo aqui clássico, que é o ícone da lixeira. Todo mundo já entende que para que serve aquela lixeira, que quando você deleta um arquivo, aquele arquivo vai para a lixeira e que isso é comum no nosso dia a dia, naquilo que é o próprio mundo real e não o digital, o virtual. Então todo mundo sabe o que é uma lixeira. A minha filha de 6 anos sabe o que é uma lixeira, então ela sabe que quando tem algo sujo que ela quer jogar fora, ela vai lá e joga na lixeira. Quando ela for usar um sistema, quando ela está interagindo com o computador, ela sabe que se ela arrastar ou deletar um arquivo, aquele arquivo vai para a lixeira. Então aqui é muito simples, não inventa moda, comunica de forma natural e correspondendo ao que tem no mundo real, que vai facilitar ali a interação das pessoas com aquele sistema que você está criando. Terceira heurística, controle e liberdade do usuário.
Se ele fizer uma ação errada, precisa ter como desfazer aquela ação errada que o usuário fez. Então, pensa num botão desfazer logo depois que ele excluiu alguma coisa, e isso vai dar segurança para o usuário. Um sistema que não permite voltar atrás deixa a pessoa travada com medo de errar, e ninguém quer que usar algo que você tem medo de errar, porque depois não tem como você voltar atrás. Então, dá sempre um jeito da pessoa recuperar o controle daquilo que ela estava fazendo. E um exemplo clássico disso, para quem usa, por exemplo, os sistemas do Google, né, tem aí um Gmail e usa aí o Google Drive, quando você deleta um arquivo do Google Drive, ele vai para a lixeira. Só que ele fica um tempo lá na lixeira. Então, se você quiser depois ir lá e recuperar, restaurar aquele arquivo, você consegue. Tem um prazo, lógico, depois que passa aquele prazo, aquele arquivo que você deletou e estava na lixeira, ele some. Mas durante aquele prazo, você ainda consegue ir lá e recuperar aquele arquivo. Então, se você deletou o arquivo sem querer, você consegue ter esse controle de voltar e recuperar aquele arquivo que você pode ter deletado sem querer, ou às vezes deletou e depois precisou de novo e ele estava lá ainda na lixeira do Google Drive. Esse é um exemplo a respeito de você dar controle e liberdade para os usuários. Quarta heurística: consistência e padronização. Se o botão OK que você fez uma tela confirma uma ação, esse mesmo botão, se tiver esse mesmo botão OK em outra tela, ele tem que fazer a mesma coisa. Você não pode ficar criando vários botões que tenham o mesmo nome e que cada um faz uma ação diferente. Se o botão de sair está sempre no canto superior direito, você não pode depois, numa outra tela que você quiser, pôr ele em outro lugar, porque isso vai fazer com que as pessoas gerem uma carga cognitiva muito grande de tentar achar onde estava o botão. Ela vai direto no botão do lado direito que você tinha colocado em cima ali no superior da tela, e agora não está mais lá, aquele botão de sair que você tinha colocado. Então a gente aprende padrões o tempo todo, e quando esses padrões são modificados, a gente se frustra e se perde. Então, seja previsível e não fica trocando, gerando, querendo reinventar a roda. Quinta e última heurística de hoje: prevenção de erros. Melhor do que mostrar uma mensagem de erro toda bonita, emperiquetada, é nem deixar que o erro aconteça. Por exemplo, desabilitar o botão enviar até que todos os campos de um formulário, os campos obrigatórios, né, estejam preenchidos. Isso já evita que a pessoa tente enviar algo incompleto e se frustra na hora que ele clica e fala: poxa, você esqueceu de escrever lá o seu nome. Cara, isso tá cheio. Recentemente, inclusive, eu fui fazer um cadastro num formulário e isso aconteceu. Eu fui lá preencher, esqueci um campo porque eu não vi lá que ele tava com o asterisco vermelho, que era obrigatório eu preencher. Fui direto no enviar, o enviar tava ativo, cliquei no enviar, putz, deu erro. Aí eu tive que voltar a rolar a tela, e isso no mobile. É horrível esse tipo de experiência e a gente acaba se frustrando. Então evite isso. Já deixa o botão enviar inativo e aí realmente só deixa ele ativo quando a pessoa preencher todos os campos que são necessários para enviar aquele formulário. Galera, essas foram as 5 primeiras heurísticas de Nielsen de hoje. E olha, se você pensar bem, elas valem não só para o design de sistemas, mas até para a vida, que é o quê? Ser claro, dar liberdade, prevenir erros, falar a língua da outra pessoa. Todas essas questões melhoram a experiência, seja na interface ou no convívio com a outra pessoa. No próximo episódio, a gente vai fechar com as outras 5 heurísticas restantes. Então, já ativa aí as notificações, deixa o seu like, compartilha o link pelas redes sociais, porque isso ajuda a impulsionar e muito cada vez mais os nossos conteúdos que a gente cria por aqui. É isso aí, valeu e até o próximo Papo Reto.